Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelita. Bom, como base para a nossa conversa de hoje, a gente separou 2 filmes. O primeiro filme é Gifted e o segundo filme é Ficção Americana. A nossa conversa de hoje vai ser sobre altas habilidades, então nós escolhemos esses 2 filmes. O primeiro, Ficção Americana, o autor Thelonious Monk Ellison fica irritado depois de um de seus trabalhos não foi aceito pelas editoras e sua carreira parece estar estagnada, pois sua obra não é considerada negra o suficiente. Enquanto isso, o livro We Lives in the Ghetto, de Sinatra Golden, chega à lista de mais vendidos, deixando o autor em crise ainda mais frustrado. Ao perceber o tipo de conteúdo que o público está interessado, Thelonious decide escrever um romance satírico sobre pseudônimos na intenção de expor as hipocrisias do mundo editorial. Já no segundo filme, Frank Adler é um homem solteiro que cria sua jovem sobrinha Mary, uma menina prodígio. Frank planeja oferecer uma vida escolar normal para a jovem de 7 anos, mas os planos são frustrados quando as habilidades de matemática de Mary chamam a atenção da mãe de Frank, Evelyn. Ele possui outros planos para a neta, que podem separar Frank e Mary. E então hoje nós escolhemos um desafio, né? O tema é altas habilidades, nós temos pessoas com altas habilidades aqui participando da conversa, então a nossa missão vai exigir altas habilidades para a gente analisar não um filme, mas 2. Mas são 2 filmes que, como vocês vão perceber, apesar de estilos diferentes, né, de abordagens diferentes, são filmes que tratam dessa pessoa com altas habilidades e superdotação como um ser único, um ser que vai ter infância no filme Gifted e um ser que vai ter uma vida adulta em ficção americana. E para participar e para nos ajudar também a orientar essa conversa, eu convidei uma pessoa muito especial, a Cristine da Silva Schroeder, que ela é pesquisadora e professora de administração de empresas na URGS e autora do livro A Diversidade Invisível, As Pessoas com Altas Habilidades de Superdotação e a Vida Profissional. Um livro que é bastante inédito, não, que um livro que é inédito, né? E que traz uma reflexão bastante importante e muito pouco explorada sobre as altas habilidades na vida adulta. Quando a gente pensa em filmes sobre altas habilidades e superdotação, apesar do tema fascinar muitas pessoas, os filmes geralmente são bastante nichados e pouco conhecidos, né? Eles geralmente, né, se eu fosse categorizar eles caem em 2 categorias. De um lado, a gente tem o filme da criança prodígio, como Mentes que Brilham, Lances Inocentes e o próprio Gifted. E do outro lado, a gente tem essas biografias históricas, mais conhecido deles. Aliás, é um filme fantástico, super recomendo, o Amadeus. Mas tem também Radioativa, Shine, a série Gambito da Rainha, que fez até bastante sucesso, Uma Mente Brilhante, O Jogo da Imitação. Mais recentemente, O Chevalier, que é um filme um pouco diferente, contando um pouco, né, uma outra figura genial na época do Mozart, e que, na minha humilde opinião, romantizam essas vidas e alçam essas pessoas que foram geniais e que tiveram contribuições significativas para a humanidade numa posição inacessível, quase alienígena. E o que a gente tentou fazer costurando, que a gente vai tentar fazer costurando esses 2 filmes, é trazer o tema das altas habilidades, trazer esses indivíduos que têm altas habilidades, superdotação, para a Terra, né? Para a gente começar a realmente conversar sobre como é a vida dessas pessoas que estão entre nós e que andam entre nós e que têm famílias, têm relacionamentos afetivos, têm trabalho, seguem com a vida delas dentro da
das condições que elas têm, né? Vivendo com as condições que elas têm. E então, para começar, para dar esse pontapé inicial, acho que é interessante a gente entender o que é altas habilidades e superdotação. Então, Cristine, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, conversando com a gente. Muito grato da sua participação, de você ter aceito participar e de contribuir para esse debate. Como é que você define altas habilidades e superdotação? E existe diferenças entre o conceito de superdotação e o conceito da criança prodígio? Então, obrigada, Eduardo e Pedro, pelo convite. Realmente é uma satisfação poder estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante para nós, né, para grande parte da comunidade neurodivergente, né, para as famílias, para amigos, para colegas, mas sobretudo para as pessoas neurodivergentes. O que são as pessoas neurodivergentes, para quem não conhece o termo? São pessoas que têm um funcionamento cerebral que é diferente digamos, da maioria das outras pessoas. Isso não quer dizer que é algo prejudicial, não quer dizer também que vai ser sempre algo excepcional, mas é um funcionamento diferente. Então, altas habilidades, superdotação, são uma dessas neurodivergências. Dependendo da literatura que a gente vai seguir, tanto nacional quanto internacional, a gente vai ter, digamos, mais de 20% das pessoas podem apresentar alguma neurodivergência. E se a gente falar especificamente de altas habilidades, superdotação, que ela pode aparecer concomitante com alguma outra condição, como, por exemplo, o autismo, ou pode aparecer sem outras condições, a gente tem literaturas que vão falar entre 2% a 5% da população, e literaturas que elas vão expandir um pouco mais, até chegando ali a números como 10%, 15%. Por quê? Porque tanto no Brasil, mas principalmente internacionalmente, não existe um conceito que é consensual sobre altas habilidades e superdotação. A definição, falando da superdotação primeiro, né, a definição da superdotação, ela varia segundo o contexto cultural de pesquisas dos países, daquilo que é identificado formalmente como característica. Então, nós temos uma literatura um pouco mais anterior, predominante em alguns países, que ela é muito focada no raciocínio lógico-matemático. Então, quem tem habilidades excepcionais naqueles raciocínios seria considerado uma pessoa superdotada, que teria um quociente de inteligência superior a 130, por exemplo. Enquanto nós temos literaturas que aí elas versam mais sobre a questão de altas habilidades, onde vai ser explicado mais ou menos o seguinte, que a alta habilidade é um desempenho superior em alguma área, que pode ser, inclusive, artística, linguística, enfim. Esse desempenho, ele pode se apresentar em uma única área, extremamente superior, ou em mais de uma área, que aí é o que a gente chamaria de superdotação global, porque ela tem várias altas habilidades envolvidas. E o que acontece? Como é uma condição sobre a qual não se tem uma definição que seja um consenso no mundo inteiro, né? Muitas literaturas se referem a dom, a talento, atribuem algumas características, como, por exemplo, envolvimento com a tarefa, além do desempenho superior, mas não há um consenso nessa literatura. Então, o que acontece? Em razão de não se ter um consenso, a gente tem muitos mitos envolvidos sobre o que é uma pessoa superdotada, só explicando melhor. O termo no Brasil, que é o termo, inclusive, que o Ministério da Educação utiliza para os seus referenciais, é altas habilidades e superdotação, né? Mas, no fundo, a gente está falando do mesmo fenômeno, tá? Só para ficar mais claro. Então, como há muitos mitos, né, da questão, se toda pessoa superdotada, ela é um gênio, ou ela é um prodígio, ou ela apresenta precocidade no desenvolvimento intelectual em alguma área, e não necessariamente é a mesma coisa. Nós temos pessoas, vou falar só superdotadas para simplificar, né? Uhum. Mas tem as altas habilidades junto. Nós temos pessoas superdotadas que elas têm, digamos assim, apresentar uma precocidade, por exemplo, aprender a ler muito cedo, bem antes das outras crianças. Nós temos pessoas que realmente elas têm um desempenho
excepcional, muito fora da curva em alguma área que o pessoal chama de uma genialidade. A questão do prodígio, assim, é aquela criança que tem um talento, assim, que é muito exacerbado e ele aparece já desde muito cedo. Porém, isto não é uma regra na superdotação. Uhum. Nós podemos, então, ter pessoas superdotadas que são geniais ou têm alguma habilidade prodigiosa, mas nós podemos ter pessoas superdotadas que, sim, têm um desempenho diferenciado em alguma área, mas elas não chegam a ser necessariamente geniais, digamos assim. E isso não é um problema, isso faz parte da diversidade das nossas habilidades, mas a figura estereotipada da pessoa prodigiosa, da pessoa extremamente genial, então se você é uma pessoa superdotada, você é aquela pessoa que vai ganhar o prêmio Nobel, vai ser multimilionária, tudo vai dar certo na tua vida. E nós temos uma série de condições que determinam o que é sucesso, o que é distinção, o que é mérito. E isso não tem a ver apenas com as altas habilidades de superdotação. Então, nos próprios filmes, como o Edu estava comentando antes, a gente tem ou filmes que eles são... Na verdade, eles estão tratando de outro assunto e a superdotação fica ali meio que para baixo do tapete ou como um pano de fundo. Ou então nós temos, como acontece com o autismo, algumas representações na mídia que elas são muito estereotipadas, como se toda pessoa autista fosse daquele jeito, como se toda pessoa superdotada fosse daquele jeito. Uhum. É bem interessante. E eu acho que o Gifted, bom, é a minha opinião, né? Mas o Gifted também, ele vai bem longe, ele estica bem essa ideia da precocidade, né? Da criança prodígio que, né, acho que a menina no filme tem 6 anos, 7 anos. Né? 7 anos. E ela tá lendo matemática avançada, né, de pós-doutorado, né? Então, o filme também trabalha com essa ideia da criança prodígio, que está associada a essa precocidade, e a superdotação não necessariamente vai vir acompanhada dessa precocidade. Um dos principais conflitos no Gifted, e que eu acho que ajuda também a descer para a terra, né, esse debate, para a gente colocar esses indivíduos e essas crianças dentro de um contexto assim, real, a questão da qual é a melhor educação formal para o meu filho com altas habilidades. Como eu posso estimular talentos sem que a criança deixe de ser criança, sem que a criança possa viver a sua infância da forma mais plena possível. Na sua pesquisa, você chegou a encontrar relatos interessantes em torno da educação formal que foi recebida por esses participantes com altas habilidades? Quando esses adultos, hoje em dia, com altas habilidades, ou superdotados, a gente vai ficar trocando os dois termos aqui, porque é muito extenso falando tudo. Quando esses adultos com altas habilidades olham para essas experiências educacionais pelo retrovisor, né, da vida deles, o delas, né, havia uma preferência evidente na família pelo avanço de série, para manter nas turmas do mesmo grupo etário, ou por uma educação especializada no contraturno que a gente vê já em alguns municípios sendo oferecido, até mesmo no contexto público. É raro, mas existe, né, alguns projetos que fazem esse trabalho de educação especializada, educação avançada no contraturno. Essas pessoas, esses adultos, sentem que eles tiveram essa escolha foi dialogada com eles ressentem a escolha que foi feita em relação à educação formal deles? Como é que... O que surgiu na sua pesquisa que deu origem ao livro em relação a esse aspecto da educação? Bom, partindo da reflexão a partir do filme, né, do Gifted, se a gente for olhar o caso da Mary, da menininha, é uma realidade que ela é muito, eu diria que ela é muito diferente da realidade em geral dos próprios superdotados, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, ela tem um caso de prodigalidade ali extremo. Nem todo superdotado vai ser como a Mary, mas sim, nós temos superdotados como a Mary. Mas existe toda uma conjuntura cultural, econômica,
né, de que a realidade a que ela tem acesso é muito diferente da maioria da realidade, por exemplo, dos superdotados brasileiros. E isso nas entrevistas que eu fiz com os superdotados adultos, claro, foram abordados outros temas, mas a educação formal apareceu também. A gente percebeu que no conjunto ali de entrevistados, foram pesquisas de profundidade, né? Foram poucas pessoas, menos de 20 pessoas, mas o que foi relatado pela massiva maioria é que eles não tiveram nem acesso e nem sabiam de nada disso. Então, vou explicar melhor. O que a Mary teve acesso é algo extremamente diferenciado. Claro, tem todo aquele o dilema, assim, ó, de até que ponto ela estava aproveitando a infância dela, era a grande preocupação do tio, né? Mas que ela também podia ter acesso a várias oportunidades de amplificar a expressão do seu talento. Nós não temos essa realidade, e aí eu falo também como uma pessoa superdotada que nasceu no final dos anos 70, eu não tive acesso a essa realidade, embora, diferentemente da maioria dos meus entrevistados, eu tive a identificação de superdotação na infância, né? Até um outro termo que aparece, para a gente se referir para um termo mais curtinho, vocês podem usar pessoas AHSD, a gente não usa muito, mas é um termo que é mais curto para pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, eu não tive isso, eu tive a identificação, inclusive foi um processo um pouco menos formal, porque eu tenho uma tia psicóloga, a minha família relatou coisas, meus pais, ela começou a observar, enfim, não, aí realmente se fechou ali que tinha superdotação, e de fato, existe uma questão da superdotação underachievement, que é aquela assim que a pessoa é superdotada, mas por N razões o desempenho dela não parece sempre como superior, mas no caso a minha ainda é bastante evidente, e superdotação global, no caso, porque eu tenho um desempenho muito alto em áreas diferentes, mas eu não tive acesso a nada disso. Por exemplo, a minha mãe é professora aposentada do município onde eu nasci e do estado do Rio Grande do Sul, e ela não conseguiu nenhuma escola para mim, porque aos 4 anos eu já sabia ler, eu ainda fiquei 1 ano esperando em casa, e quando eu fui para fazer o primeiro ano, que a gente chamava de primeira série, nenhuma escola quis, enfim, pôde me receber. Ela teve que me matricular numa escola particular, e ainda assim foi muito complicado explicar para a direção da escola de por que eu estava entrando com 5 para 6 anos. Eles só aceitaram, de certa forma, porque o ano letivo começava em março, eu tinha 5 anos, e em abril fiz 6. Mas o meu caso é um exemplo. Eu conversei com pessoas que sequer elas tiveram essa desconfiança, que elas se sentiram estranhas, diferentes, sentiam que aprendiam as coisas mais rápido quando eram mais jovenzinhas ou muito crianças, mas elas cresceram sem ter esse label, esse rótulo ou essa identificação da superdotação. Então, elas olham para trás e, sim, existe um certo ressentimento, porque eu tive 1 ano de aceleração, depois não tive mais nada. E eu conheci pessoas que não tiveram nada disso e nem sabiam que isso existia, né? O que a gente ainda tem hoje, então, essas pessoas, na verdade, muitas acabaram descobrindo a superdotação porque elas foram investigar os próprios filhos. Talvez por se falar mais hoje sobre o tema, a gente supostamente ter mais conhecimento sobre o assunto, a gente tem, mesmo na educação pública, o que a gente chama de salas de recursos, mas não quer dizer que essas salas funcionem. Então, toda essa discussão que ainda está acontecendo da educação especial, do acesso, isso é muito antigo e vários problemas não se resolveram. Aparentemente se está falando mais sobre o assunto, ou às vezes a impressão que eu tenho, por estar numa bolha que fala sobre o assunto, mas ainda tem muito desconhecimento, a gente tem relatos dos próprios profissionais, não apenas da saúde, da psicologia, mas da pedagogia, da psicopedagogia, que eles alegam que eles não têm formação, nem em nível de graduação e nem de pós-graduação específica sobre autossabilidade e superdotação. Às vezes, eles nem tiveram formação direito sobre outras condições, como déficit de atenção, como autismo. Sobre a autossabilidade e superdotação, a gente tem impressão que quase ninguém fala ainda. Só que o que aconteceu comigo aconteceu há 40 anos atrás. E a gente vê relatos ainda de mães, né, de pessoas superdotadas, com filhos superdotados, porque tem essa questão também, tanto no Gifted quanto no Ficção Americana, isso vai estar bem explícito, né, da questão da condição genética
que tem por trás, né? Então, o acesso da maioria das pessoas que eu observei, na realidade brasileira, pelo menos, isso não é tão fácil. Eu, aos 14 anos, eu uso meu caso como exemplo para vocês verem que não é fácil esse acesso. Todas as complementações que eu tive de coisas que eu quis aprender foram porque a minha família se esforçou para me dar uma condição num contraturno, mas era normalmente um curso particular de inglês, né? Tinha curso de música que eu queria fazer na época, minha família não tinha condições. E quando eu tinha 14 anos, eu passei no primeiro vestibular e eu descobri que eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu teria que entrar com uma liminar para conseguir cursar. E, no fim, isso foi impossível na época para minha família, porque era um processo, cara, hoje é um processo que a gente vê mais casos acontecendo, e, inclusive, esses casos vão para a internet. E as pessoas ficam discutindo, mas essa criança, esse adolescente, ele deveria estar na universidade? Sim, não, enfim. Primeiro, quem tem que saber isso, mesmo que não tenha uma certa maturidade para entender, é o próprio adolescente envolvido. O que a gente entende como caminho ideal? Continua sendo uma criança, sim, a gente tem toda uma sincronia de desenvolvimento, inclusive emocional, a gente pode ser adulto intelectualmente, mas emocionalmente é uma criança. Isso depende muito da gente ter, por exemplo, numa universidade, um acesso a um atendimento especializado, a um cuidado a essas questões, e ao mesmo tempo a gente não abrir mão da questão social, da acolhida familiar, só que infelizmente isso tudo não acontece junto. A gente não tem uma estrutura, pelo menos, e como alguém que está no ensino superior, dando esse exemplo, eu também falo isso, a gente não tem uma estrutura que favoreça isso. Então as pessoas hoje elas até conseguem, por via judicial, acesso a uma educação, a uma aceleração de estudos, a um ingresso antecipado, por exemplo, numa universidade, isso você consegue. Lá atrás, no meu tempo, era mais complicado. Porém, não quer dizer que essa inclusão decente ela vai acontecer. Então, sim, isso apareceu muito nas entrevistas, um olhar até de um ressentimento das pessoas que queriam ter aproveitado oportunidades, e ou essas oportunidades não apareceram para elas, elas não sabiam que existiam, ou então apareciam e elas não tinham condições, sobretudo econômicas, para desfrutarem dessas oportunidades que poderiam alavancar os seus talentos. Nossa, você está falando, está fazendo assim várias conexões, né? Eu também, né? Bom, eu fui identificado, acho que desde criança eu sabia. Tem uma questão genética, como você disse, também. A minha mãe, por exemplo, ela entrou no vestibular lá na década de 60, com 15 anos de idade, fez vestibular com 15 anos de idade, entrou na universidade logo depois do seu aniversário de 16 anos. Então, é interessante como ainda esse olhar para a educação e essas diferentes escolhas, elas nem são colocadas, porque não existem os recursos econômicos, estruturais para isso acontecer. Só para dar uma contextualização para os nossos ouvintes, a Cristine traz essa reflexão que o censo escolar do INEP, ele identificou em torno de 50 mil alunos na educação básica, se não me engano, né? Cristine, me corrige se eu estiver errado. Acho que era até fundamental ali, era até, digamos, de 4 a 17 anos. Depois não tem sobre ensino superior, não aparece nada. E sim, esses dados eles deram um up, principalmente nos últimos anos, porque os processos de identificação, principalmente alavancados pelo Estado de São Paulo, eles deram aquela disparada. Mas deve ter muito mais, porque a gente tem subnotificação, nem todo mundo tem acesso a um laudo, enfim. Não, e é exatamente isso. É isso que é interessante. A gente está falando de 50 mil, no melhor dos casos, né? Em alguns anos a gente está falando em torno de identificação em torno de 20 mil alunos, em um universo de 50 milhões. Esses são com acesso às salas especiais, à educação especial inclusiva. E existe, inclusive, quem tem a identificação, que aí foi meu caso, mas assim, que não teve acesso a essas salas de recursos a uma educação especial. Foi colocado na turma com todo mundo. Isso a gente tem até hoje também.
Comigo foi a mesma coisa. Eu não tive aceleração, eu fui mantido na turma do meu grupo etário. Eu faço aniversário em julho, então eu era o mais velho da turma e o menor. Sempre fui o menor. Sou até hoje. O Pedro, que me conheceu pessoalmente, viu? Eu tenho 1,90 m, né, de altura. Né? E olha que eu também sou pequenininho. Então... O Pedro também é outro gigante. Então, eu também tive esse acompanhamento com as turmas, e para mim, eu não tenho uma experiência ruim com esse passado. Eu tenho uma experiência que, para mim, fez sentido, eu achei que foi bom, e que me ajudou a me desenvolver também nesse aspecto emocional, no aspecto social, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é que quando a gente começa a falar de altas habilidades e superdotação, e aí você puxou esse ponto do aspecto genético, né, que aparece também nos 2 filmes, essa questão dessa herança genética familiar, que alguns anos atrás, já mais de uma década, eu estudei um outro fenômeno chamado TCKs, né, as Third Cultural Kids, as crianças que cresceram em formato mais de expatriação, né? E essas crianças que crescem em formato de expatriação são crianças que crescem entre diferentes culturas, né? Tem a cultura em casa, a cultura, né, fora de casa, que estão sempre mudando de país, e são filhos e filhas de dirigentes executivos de empresa, né, e executivas de empresa, de diplomatas. Então, são pessoas que já têm essa herança genética familiar da superdotação. E eu me lembro que quando eu li muito sobre esse fenômeno, quando eu li sobre esse fenômeno de TCKs, essas questões da cronologia e no desenvolvimento, e que esse desenvolvimento às vezes pode ser diferente do ponto de vista cognitivo, intelectual, e do ponto de vista emocional, e do ponto de vista social, né, para entender que ajudar as pessoas a entender que a pessoa superdotada ou com outras habilidades, ela não necessariamente é excelente em tudo, né, e que esse desenvolvimento ele vai passar por um desenvolvimento que vai envolver aspectos sociais, aspectos emocionais, além do estímulo ao talento específico que aquela criança tem. E aí, o Gifted, os 2 filmes abordam muito bem essa questão genética, né, essas dinâmicas intergeracionais, e os 2 filmes mostram aspectos, né, 2 formas de lidar com essa pressão familiar, que pode vir no sentido de, tipo, a criança superdotada tem que seguir os passos dos pais da criança superdotada, os interesses da criança superdotada vai ser igual aos interesses dos pais superdotados. Então, a gente vê esse fenômeno ocorrendo no Gifted, né, e até em 3 gerações, né, da avó para a filha, da filha para a neta. E a gente vê esse fenômeno também ocorrendo no ficção americana, mas no sentido oposto, né? Então, numa família de médicos, com uma figura de um pai que não está mais presente, o pai é médico e o filho escolhe ir num outro sentido e se afastar possivelmente desse talento, né, natural que estava ali aquelas características genéticas daquele público, né, daquela família. Como você vê também como surgiu esse tema nas suas entrevistas? Esse tema surgiu nas suas entrevistas, a questão de seguir os passos dos pais ou das mães, e como isso também se traduziu na relação entre irmãos, que é um aspecto que é bastante explorado no ficção americana. Essa questão ela surgiu em algumas entrevistas, porém não em todas, pelo seguinte: várias dessas pessoas elas vieram, como eu relatei antes, de processos de identificação, digamos assim, precários. Por quê? Elas demoraram muito para terem consciência de que eram pessoas superdotadas. Aí, além de olhar para os filhos, as que tinham filhos,
porque elas primeiro se interessaram em identificar os filhos, né? Quando identificaram os filhos como superdotados, elas começaram a se perguntar, tá, mas será que eu não sou também? Aí foram para o processo de identificação e realmente descobriram que eram. E aí vem o outro passo, que inclusive é uma coisa que alguns de nós, eu hoje fico me debatendo, eu tenho algumas hipóteses, mas eu consigo enxergar traços da superdotação, por exemplo, na minha sobrinha, mas eu não consigo enxergar quem que veio antes de mim e de onde teria vindo a superdotação explicitamente. Eu vejo algumas coisas isoladas no meu pai, na minha mãe, sobretudo num dos meus avós. E sim, quando a gente sabe quem é a pessoa, a família cria, né, os filhos com toda essa consciência de que é uma família superdotada, enfim, existe essa projeção, é inevitável, só que aí é uma coisa consciente. Quando não se sabe, não quer dizer que essa projeção não exista, pode ser uma coisa inconsciente. Eu vou tentar de novo dar o exemplo da minha família, porque deve acontecer em outras famílias também. Eu venho de uma família de pilotos de automobilismo, jogadores de futsal, jogadores de vôlei profissional. Olha. Eu não posso passar perto de uma bola que eu levo uma bolada. Eu sempre fui péssima em educação física. Eu tenho pavor, sendo filha de professor de educação física e sobrinha e prima, né? Então, muitas habilidades da minha família, de familiares meus, que, claro, eu não tenho como identificar se são altas habilidades ou não, mas há um destaque muito grande, são na questão de esportes, por exemplo. E por algum motivo eu me tornei cientista das ciências sociais aplicadas, enfim, ninguém na minha família seguiu esse caminho na linha de parentesco de primeiro grau, tanto por parte de pai, parte de mãe, eu fui a única pessoa que evoluiu para mestrado, doutorado, enfim. Sempre fui vista como aquela pessoa que estuda, mas acho que os meus primos, eles vão com a minha cara, eu gosto muito deles, eles gostam de mim também. Mas sim, a relação familiar, o que acontece? Essas dinâmicas, muitas vezes a gente vai crescendo e a gente, até por a pessoa superdotada, ela está focada naquele mundo dela, a gente acaba se isolando ou parece que a gente passa a impressão de que está se alienando de alguns problemas, algumas questões familiares, e na verdade a gente só está tentando, a gente está viajando dentro do nosso próprio mundo, dentro da nossa própria cabeça. Então, eu já ouvi coisas, por exemplo, assim, que eu fui preservada de saber muitas coisas, porque eu sou muito sensível, enfim, parecia que eu não me envolvia. E quando eu vi o Ficção Americana, e eu vi o Monk falando algumas coisas, e a própria questão, às vezes, que é da vida, assim, de se afastar, eu fui me afastar da família, digamos, geograficamente, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, mas a gente começa a observar melhor a dinâmica quando a gente se afasta. E aí tu começa a lembrar, assim, a relação, eu tenho duas irmãs, uma do primeiro casamento do meu pai e a outra, mesmo pai, mesma mãe, e foi com essa que eu convivi mais, né? A gente se dá bem, mas a gente se fala de longe, assim. E sempre teve aquela coisa de, por exemplo, assim, eu era a irmã com as notas mais altas e a minha irmã era a modelo que tirava foto, enfim, a mais bonita. Então, a gente não quis criar uma competição entre nós, mas as nossas características, elas geraram um ponto de tensão ali em algumas coisas, que hoje, graças a Deus, eu sinto que estão superados. Mas tem muito essa questão, assim, da família te olhar como alguém mais sensível, mais vulnerável, eventualmente eles quererem te proteger mais, ou às vezes te olharem como alguém distante. Então, quando o Monk relata, assim, até que ele não queria voltar para Boston, né? Porque isso fez reacender as lembranças do que ele conviveu na família, mesmo ele tendo sido feliz, e normalmente muitos de nós somos felizes, depois quando a gente faz um exame e começa a olhar, a gente pensa, assim, que teve pontos de tensão ali que a gente não tinha como analisar e conhecer na época, mas que eles ajudaram a construir quem a gente é. Então, nunca uma relação totalmente fácil. Na própria família ali da Mary, né? Se a gente for explorar a relação da Evelyn ali com os próprios filhos, né? A Diane, o próprio, né? O tio da Mary também não era uma relação fácil. Mesmo que os irmãos se amassem, eles tinham muitas diferenças entre si, de terem características muito positivas em coisas diferentes, né? Mesmo, supostamente, um dos irmãos é visto como o mais inteligente, enfim. Mas e todo o lado de outras habilidades, outras características, também se sobressai num outro irmão. Por exemplo, na relação do Monk ali, né, com
com a irmã que faleceu, eles se amavam, mas do jeito deles, né? E eles tiveram pontos de tensão sobre os quais eles nunca falaram. Aquela questão, por exemplo, assim, você sabia que o papai tinha amantes, enfim, parece que ele ficou um tempo alienado ali do que estava acontecendo. Então, não quer dizer que as famílias, as pessoas não se amem ali, ou não tenham tentado propiciar uma relação saudável, mas é que não tem como a relação não ser afetada, porque são pessoas muito diferentes dentro de uma mesma família. E mesmo que elas não queiram se sobressair, não queiram uma fazer mal para outra, ou aparentar que é melhor, digamos assim, a gente, pelo menos, e eu vejo isso em muitos superdotados, a gente tem muito exacerbado isso da autocrítica, e é uma coisa que aparece nos 2 filmes, que eu acho importante destacar, que é a questão, assim, a gente se pergunta todo dia se as pessoas nos amam. Uhum. Por aquilo que a gente é, por aquilo onde a gente se sobressai. Meu pai era sempre muito orgulhoso, assim, eu fazia uns desenhos muito bons quando eu era muito pequena, ele ficava mostrando para os amigos, enfim, e a gente começa a pensar, as pessoas nos amam, não só familiares, mas amigos, né, por aquilo que nós realmente somos. E a gente, às vezes, não se permite isso porque o nosso grau de autocrítica é muito grande. Tem a hora no filme, no Ficção Americana, que o Cliff, né, o irmão do Monk, fala para ele: permita que as pessoas te amem do jeito que tu és. E a Mary, numa determinada cena, ela agora eu não lembro para quem que ela falou, mas ela fala assim, ela me amava antes de saber que eu era inteligente. Então é uma coisa que nos persegue. Eu vejo que isso nos persegue, né? E essa leitura também social, né, de que o inteligente, a interpretação de que você é inteligente vem antes de todas as outras, né? Então vem esse rótulo em vários contextos e você fala, cara, mas eu quero ser outra coisa, eu quero ser reconhecido por outras qualidades. Não que isso seja ruim, né? É bom. A gente mais que inteligência, né? Então, eu achei, eu não sei, eu vi o Ficção Americana, eu estava até comentando com vocês mais cedo, né? Filme que começa com Americana, eu normalmente estou pulando fora, porque é um filme lá muito americano, em muitos Estados Unidos, né? Então, filme que está lá americano, eu me interessei, porque eu gosto muito do Jeffrey Wright, o ator que faz o Monk, né, já acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Mas né, eu também eu me interesso por filme que trata de questões de diversidade e inclusão. Então foi um filme que eu vi falando, é uma sátira, é uma crítica contra a branquitude progressista. Ele foi comercializado, ele foi falado nesse sentido, né? Um elenco majoritariamente negro. Então eu achei que eu ia assistir esse tipo de filme. Ele tem esses elementos, claramente, né? Ele é um filme que é muito, muito interessante e consegue trabalhar de uma forma nem um pouco sutil essa hipocrisia entre a branquitude progressista, a branquitude antirracista, de em um mesmo contexto, estar dizendo alguma coisa e agindo da forma oposta, né? E o filme escancara de uma forma nem um pouco sutil essas situações e faz com que o filme realmente seja uma comédia engraçada. Mas o filme me pegou pelo drama familiar, ele me pegou realmente pela questão, me surpreendeu bastante, eu não esperava um filme com drama familiar, me pegou bastante pela essa temática de altas habilidades que ele traz, essa dor, né, desse indivíduo que é lido, é percebido como uma pessoa ressentida, misântropa, talvez até seja mesmo, né? Mas que, na verdade, está sofrendo diante de uma sociedade que tem valores, ambições muito diferentes das suas, né?
E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi assistir o filme. Eu assisti uma primeira vez, foi um soco no estômago, eu fiquei horas pensando, criando associações e relações com a minha experiência, apesar, de novo, né, de eu não ser uma pessoa negra, né, não o aspecto racial, mas o aspecto, né, desse indivíduo, das altas habilidades, e quando eu revi, teve o mesmo efeito. Eu revi há uns 2 dias atrás, e o filme teve exatamente o mesmo efeito. Eu acho que eu apreciei ainda mais o filme na segunda vez que assisti ele. Como é que foi para vocês assistir esse filme? O que vocês acharam do filme? E como é esse desafio, Cristine? Aí é mais especificamente para você, né? Como é esse desafio da pessoa a HSD, né? De no contexto do trabalho, no contexto profissional, perceber que ela tem ambições, ela tem essa régua, ela tem esses parâmetros que às vezes para si são muito altos, às vezes para os outros são muito altos, como no caso do Monk, e que traz uma certa rigidez, uma certa inflexibilidade diante de um contexto de trabalho e de uma sociedade que está longe de ser perfeita. Pedro, Pedro, qual foi a sua percepção do filme aí? O que você achou do filme? Então, na verdade, o filme que eu vou chocar vocês, o filme que eu mais gostei mesmo foi o Gifted. O Gifted. Não que eu não tenha gostado do outro, mas acho que porque eu vi mais recente ele também, não tinha assistido, apesar de ser um filme mais velho, mas acho que é porque tem criança aí, mexe um pouco mais comigo, assim. Mas também me lembrou muito, porque como não tem muito tempo que eu saí da escola, né, me lembrou muito pessoas que tinham altas habilidades, que estudavam comigo e a gente não sabia identificar, e a própria escola não sabia identificar também, né? E tinha muito essa questão, acho que social, que é inclusive uma coisa que você pontuou, mas que eu ia te perguntar, Cristine, eu ia te perguntar depois, porque eu tinha um colega, por exemplo, que tinha essa dificuldade enorme de conseguir se incluir ali nas rodinhas, de conversar com a gente, apesar dele querer. E a gente tinha, como crianças, enfim, essa visão dele de ele era muito inteligente, às vezes ele queria, ele sabia muito, e dele ser esnobado, mas não era, né? dele querer se achar por saber demais, ou de estudar demais, mas não era dele mesmo, ele sempre teve esse interesse, e para ele era tudo mais fácil, realmente. Ele ficava, assim, às vezes na maior dificuldade de entender algumas coisas, e para ele era uma coisa muito mais normal, assim. E daí, depois de um tempo estudando com ele, a gente foi entendendo. Não sabia, né, com esse termo, altas habilidades, enfim, uma criança prodígio, essas coisas, mas a gente entendeu que ele era diferente, entre aspas, porque eu não gosto muito de ficar colocando as pessoas nessas caixinhas, mas que ele tinha um conhecimento e, enfim, ele tinha algo que era diferente da gente. E muitas pessoas se aproximavam dele, inclusive, mais para realmente extrair essa parte dele do que se interessar por ele, gostar dele do jeitinho que ele era, né? Mesmo que ele não fizesse as mesmas piadas que a gente, ou ele não gostasse das mesmas coisas que a gente, ele tinha interesses diferentes. E o que eu não vou acrescentar outra pergunta assim muito grande para não passar daqui do Face, mas de você sentir que as pessoas talvez chegassem perto de você ou tivessem interesse, não de te conhecer por quem você é, mas mais por suas habilidades, enfim. Isso é uma coisa que te incomodava ou te incomoda muito, acontece menos? Você sentiu alguma diferença conforme o tempo foi passando, de que as pessoas talvez tivessem mais conhecimento sobre altas habilidades, ou que as pessoas ainda não sabem muito o que é? Assim, ó, começando a responder pela tua pergunta, depois eu vou puxar alguma outra coisa que o Eduardo comentou sobre a questão interseccional, né? E qualquer coisa a gente se repete a pergunta aqui. Mas assim, muito boa, muito boa a pergunta do Pedro. Né?
Sim, essa questão, por exemplo, da dúvida, ou da gente até sentir que as pessoas só se aproximam da gente com algum interesse, isso, infelizmente, eu percebo até hoje. Eu não vejo acontecer tanto, ou talvez eu tenha desencanado um pouco disso, assim, eu não me preocupo tanto. Mas, principalmente, logo nos primeiros anos de colégio, eu tinha ali as amizades de confiança, que eram umas duas meninas, no caso, depois talvez um pouco mais, que eram sempre as mesmas, e que ficaram minhas amigas desde ali os primeiros anos do colégio. Tem uma que, inclusive, eu falo até hoje. E ali eu percebi, sim, que era uma amizade genuína, e isso apareceu nas entrevistas, que as pessoas me relataram coisas ligadas a colégio, né, escola, onde elas se conectavam com algumas poucas pessoas, que elas sentiam que essa pessoa era uma pessoa de confiança para uma amizade, que não estavam ali só por interesse. Mas a grande maioria das relações, então não é que eu quisesse me isolar. Eu tinha, na verdade, eu gostava de ficar sozinha, pensando sozinha, isso é fato. Mas muitas vezes, por exemplo, quando tinha que se montar grupos com coleguinhas, enfim, a gente percebia que era muito mais fácil montar um grupo quando tinha uma gincana na escola. A ponto de que para a gincana era tudo maravilhoso, só que se a gente perdesse, eu não esqueço até hoje, né, no ensino fundamental, se a gente perdesse, a equipe perdesse a gincana, a gente era rechaçada. Tipo, eu e uma colega, a gente foi muito criticadas, mas porque a equipe não ganhou, mas todo mundo se aproximou da gente por conta dessa equipe para a gincana. Depois, ao longo ali do ensino médio, eu lembro disso acontecer claramente, de colegas que eu queria estabelecer uma amizade, até eram vizinhas, assim, aquela coisa do interior, e eu lembro da pessoa só se aproximar na época de prova, de trabalho, enfim. Sofria muitas vezes um bullying velado até por outras coisas, aquela coisa assim, da adolescente que é desajeitada, óculos de fundo de garrafa, né, esteticamente, assim, eu não era muito preocupada com algumas coisas, mas sim, aí tu olhando para trás, tu começa a ver que as amizades mais genuínas, ou elas foram aquelas do começo lá, e aí eu acabo me conectando. Uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com uma pessoa que eu entrevistei também. A gente percebe que acaba se conectando com pessoas extremamente vulneráveis. Nessa escola que eu estudei, uma das meninas, que era uma das minhas melhores amigas, estava sempre comigo, era a menina mais pobre da turma. A menina com menos recursos. E ainda era uma menina que era estrábica. Então, isso acontece assim, da gente acabar se conectando com pessoas que têm alguma vulnerabilidade também, que talvez por algum motivo elas se sentiam isoladas, excluídas. Então, foi uma coisa que aconteceu, e aconteceu, surgiu nas entrevistas que eu fiz. Então, sim, não é que a gente não queira. Claro, a gente tem um apreço, muitos de nós, por ficar no nosso próprio mundo. Eu sou uma boa colaboradora em grupo até hoje, mas eu não gosto de trabalhar em grupo. Se tu me pedir uma preferência, eu vou sempre dizer que eu quero trabalhar sozinha. Mas eu encaro bem e tudo. Mas, sim, muitas vezes eu quis que as pessoas se aproximassem, e eu criei até uma certa expectativa. Teve uma festa de aniversário que eu fiz ali na pré-adolescência, eu convidei umas 20 pessoas, apareceram 2. Aí nunca mais eu fiz festa de aniversário mesmo, enfim. Então, isso acontece, e não é um isolamento da gente que se coloca como distante, pelo contrário, eu lembro de sempre tentar ajudar os colegas a estudar, enfim. Só tinha resistência a essa coisa de passar cola, eu não concordava com isso. Mas aí sofri as consequências, né? As pessoas acabam te isolando ainda mais. Depois, sim, na vida adulta, talvez não que essas pessoas saibam exatamente da superdotação, mas quando tu apresenta ao longo da tua trajetória algum exemplo de vantagem competitiva em razão de um cargo, de alguma coisa que tu conquistaste, enfim, as pessoas se aproximam com outro olhar. Enquanto tu tá ali no momento mais frágil, elas não querem muito saber de ti. Quando tu galga alguma posição, digamos, meritória ali, em razão de alguma coisa que foi conquistada, aí tu vê muita gente se aproximando, e tu não sabe se as pessoas te acharam interessante ou se elas querem te pedir um favor. Mas hoje eu já lido melhor com isso. Eu vejo como parte da vida adulta mesmo. E não necessariamente são pessoas que saibam da superdotação. Tem quem se aproxime por curiosidade quando eu falo do tema. Às vezes eu penso assim, de certa pessoa quer me testar, né, para ver se eu sou superdotada mesmo. Porque tem esse imaginário coletivo, assim. Não, então ela é brilhante. Ela sempre vai falar as coisas certas. Ela não vai errar nunca. Isso não existe, tá? Então, isso, Pedro, que tu coloca é comum, sim. Então, não somos nós que colocamos assim, uma barreira de arrogância. Às vezes a gente só está na nossa,
e as pessoas não querem nos aproximar. Isso eu vejo que é bem comum, não foi só comigo, foi com as pessoas que eu conversei. O Eduardo tinha comentado na questão ali, por exemplo, imigracional, das crianças que convivem em contextos diferentes, elas têm outros estímulos no ambiente de aprendizagem, então se elas têm uma alta habilidade, isso já é potencializado. E o que é importante destacar é que aparece talvez de uma forma mais escancarada, mais explícita no ficção americana, né? E não tanto no Gifted, embora no Gifted a gente fale de infância, por exemplo, né? Mas a gente, no ficção americana, está muito explícita a questão interseccional. O que é interseccionalidade? Como a gente estava comentando antes, a gente não quer ser visto só como pessoa superdotada, como um recorte, uma caixinha, né? Nós somos pessoas múltiplas com múltiplas características. Então, eu entrevistei, por exemplo, pessoas superdotadas de ascendência indígena, pessoas extremamente pobres, que inclusive passaram fome, pessoas de vários lugares do país, até regiões muito remotas, uma pessoa que estava fora do país, pessoas transgênero, pessoas, mulheres, né? Mulheres, homens, pessoas não binárias, enfim, pessoas negras. Então, a gente tem características que não é que elas vão condicionar, não é que elas vão condicionar a superdotação, mas elas criam um contexto diferente. Então, se a pessoa é de uma classe social mais baixa, né, ou uma pessoa negra, a gente acaba vendo, por exemplo, uma pessoa LGBT, a gente vê que tem fatores intervenientes assim na experiência da superdotação e do acesso aos recursos. Infelizmente, acaba sendo mais complicado ainda. Se vocês permitem, também tem um filme que a gente não está discutindo aqui, mas quando a gente conversou, principalmente eu e a Edu, sobre os filmes, e foi proposto assistir o Ficção Americana, eu lembrei prontamente do Estrelas Além do Tempo, que é um filme também que as pessoas associam a progresso da ciência, a diversidade de gênero, poder feminino, diversidade racial, mas ele também pode ser considerado um filme sobre superdotação. Basta ver o perfil daquelas mulheres, o que elas tiveram que passar, e algumas, desde o começo ali do filme, a cena, né, dos talentos que eram manifestados desde a infância. E daquele ponto de elas chegarem a achar que aquele lugar, né, de destaque ali não era para elas. Então, são vários desafios de tudo aquilo que a gente não é só superdotação. Até porque aquilo que eu comentei também, a gente pode ser uma pessoa superdotada e ter uma outra condição. Depois que eu escrevi o livro, eu não terminei formalmente o meu processo de identificação por várias questões, e chegou a um ponto que profissionalmente eu tomei essa decisão, achei. Mas eu estou no processo de identificação de provavelmente eu ser autista também. E começando a olhar para trás, inclusive jornada profissional, adolescência, enfim, as coisas começam a fechar. Então a experiência nunca é a mesma. Uhum. A gente tem muita, o ser humano é muito complexo, e tudo isso vai influenciar não no grau da habilidade, da alta habilidade, mas na manifestação, nas condições de como se reconhece isso e como se exerce isso. Nossa. Nossa. Não, primeiramente, Pedro, nossa, que pergunta. Mas eu concordo muito com o que você trouxe. Eu me identifico muito com esse processo. Assim, eu acho que eu sempre fui muito interessado por diversidade e inclusão como uma visão mais ampla, mais interseccional, a ideia de fundação do Instituto de Diversidade a não ser, tipo, nichada em uma temática específica, mas a gente poder dialogar e entender como as exclusões, elas são... as mecânicas das exclusões, elas são muito parecidas, e que quando você tem mais de uma identidade, esses processos se confundem, se somam, né? Na neurodiversidade, a gente já fala da dupla excepcionalidade, como um compensa o outro, né? Mas eles também ocorrem de umas formas muito complexas, né? Então, por exemplo, eu utilizava a minha inteligência para justificar
eu não ter interesse por meninas quando estava na adolescência, né? Então, era um mecanismo de proteção, de esconder uma identidade, a identidade LGBT, e aí eu utilizava essa figura do nerd como uma forma de afastar suspeitas, de me tornar menos, aos olhos, né, dos adolescentes, menos desejável pelas meninas, porque aí eu não teria que precisar, né, justificar por que eu não tinha uma namorada, por exemplo. Então, é interessante como essas questões se somam e como a questão do querer ser benquisto, querer ser amado, essa dúvida sobre como as pessoas, por que as pessoas se aproximam de você um aspecto que aparece, que ecoa muito comigo, né? Eu, por exemplo, eu era criança que, quando eu era menorzinho, eu queria apresentar para os novos alunos que chegavam no meio do ano, eu vou apresentar a escola, grudava na pessoa, porque eu entendia que aquela pessoa era uma pessoa que ainda estava um pouco, né, se adaptando, um pouco excluída. Eu falava, tem uma oportunidade de ter um novo amigo, de começar do zero nesse ambiente, né, com essa pessoa. Né? E apesar, né, eu não tive experiências ruins, assim, a minha jornada educacional não foi terrível, trágica, né? Obviamente houve questões de bullying, mas não foi uma experiência trágica, né, terrível, mas mesmo assim isso já me aproximou das diversidades e inclusão, das diversidades em geral, desde muito cedo, né? Então eu achei muito interessante como você percebeu essa conexão entre, né, esse desejo de ser amado, desejo de ser apreciado por quem você é. Eu acho que o Pedro tocou aí. Pedro deu uma de psicólogo, psicólogo daquele que vai na ferida. E uma outra ferida que eu acho que o filme trata super bem. O Pedro, você ia falar alguma coisa? Não, não ia falar, não. Na verdade, a pergunta foi porque realmente me levou para uma pessoa específica que eu estudei. E eu via tudo isso que ela está falando, né? Porque eu acho interessante também, como eu falei na época, porque eu falo na época, chega a ser até engraçado eu falar na época, eu só tenho 23 anos. Mas quando eu estava na escola, a gente não sabia como conduzir, a própria escola também não sabia como conduzir isso. E quanto mais a gente tem a informação, a gente consegue identificar. Claro, a gente precisa, né, conversar com a pessoa para saber, mas a gente identificando lida de uma forma diferente, às vezes mais empática, mais sensível, e não tratando a pessoa como uma coisa só, né? A gente tem inúmeras habilidades também. Não, é exatamente isso. Eu acho que a interseccionalidade, ela traz a gente querer ser reconhecido, e eu acho que isso é uma das principais tensões do filme, né? O Monk não se reconhecer na representação estereotipada, apesar de real em alguns casos, em vários casos, né? De pessoas negras pelo mercado, pela indústria cultural, né? Essa visão, né, da pessoa negra assassinada pela polícia, que remete a questões da escravidão. Então, isso no filme é martelado várias vezes como essa unidimensionalidade, levar ele para aquela única estereótipo, para aquela única vivência, incomoda ele, né? E eu acho que vocês chegaram num ponto que tipo incomoda também, porque ele se enxerga como mais do que aquela identidade, né? E aí a gente tem uma outra coisa, que é a outra coisa maldita, né? Porque a gente fala muitas vezes a gente pensa, altas habilidades é super legal, né? Mas um aspecto maldito das altas habilidades, que é a questão do perfeccionismo. Então, eu acho que tem uma cena no filme que eu acho que muitas pessoas gostam, que eu acho que é uma cena genial,
que o agente literário o Arthur, né, o agente literário do Monk, conversa com ele, traz o exemplo das marcas de uísque do Johnny Walker, né? E aí ele fala, olha, tem o Johnny Walker Red, que é o horrível, tem o Johnny Walker Black, que é o menos horrível, e tem o Johnny Walker Azul, o Blue, que é o excelente, né? E aí ele diz da importância dele adaptar o nível de sofisticação da entrega dele a diferentes públicos, que a maior parte das pessoas, até num contexto de consumo cultural, querem algo simples, querem algo não tão complexo, que existe uma demanda real pelo Red, né? E que ele pode fazer o Blue, ele pode fazer o sofisticado, ele pode fazer o de alta qualidade, o primoroso, o perfeccionista, e ele pode fazer o que vai atender uma demanda, não é? O que vai talvez trazer dinheiro, né? O que vai talvez garantir um contexto, e no filme isso é muito marcado, né? Que vai garantir com que ele atenda outras necessidades financeiras urgentes que precisam ser tratadas, né? E aí a minha pergunta, de novo, já que a gente está num momento assim de terapia coletiva aqui, né? Por que é tão difícil para adultos com altas habilidades largar a mão desse perfeccionismo? Porque existe, às vezes, algo interno na pessoa, uma resistência no sentido de tipo, não, eu não posso entregar o mais simples, ou eu não posso entregar o mais basicão que a pessoa quer, porque isso não é a visão completa, porque isso não tem as nuances suficientes para a gente poder conduzir esse debate, essa reflexão, esse trabalho da melhor forma possível. Por que isso é tão difícil para adultos com altas habilidades? E aí eu também queria puxar um outro gancho. Como é você sendo uma acadêmica com altas habilidades, com o rigor o rigor científico, também buscando fazer essa ponte entre, né, o rigor acadêmico com uma prática em que o acadêmico, às vezes, nas empresas não é devidamente reconhecido, devidamente valorizado. Já aproveitar e puxar esse ponto. Então, a primeira pergunta é: por que é tão difícil? Por que esse perfeccionismo, no meu caso, muitas vezes eu entendo racionalmente o argumento do Arthur, mas existe uma resistência, existe uma inércia interna que impede, que dificulta muito você flexibilizar. E a segunda pergunta é como é que é isso no contexto acadêmico, que tem um rigor maior, né? Achei genial essa cena do filme, né? Claro que ela também remete a outras cenas, porque assim, desde o começo do filme, da rejeição dele, felizmente eu não tenho uma rejeição em sala de aula, mas eu consegui entender o que ele fez. E eu consegui entender essa coisa dos textos dele, aquela questão assim, tu é prolixo, tu não vende, etc. Mas antes de falar disso, eu só quero fechar um gancho do que a gente estava comentando com o Pedro antes, que sim, a gente vive num paradoxo. As pessoas muitas vezes nos interpretam como frios, distantes, arrogantes, enfim, mas muitos de nós temos uma hiperempatia, a ponto de ser algo exacerbado, uma empatia emocional, da gente se preocupar muito com as pessoas, com os problemas da humanidade, da gente chorar, ficar mal com a questão das guerras, com a questão de animais abandonados, enfim. Se a gente não desenvolve um arcabouço de saúde mental para tentar refinar isso, sim, a vida ela fica muito pesada. Então, essa questão que por um lado ela nos facilita para um olhar, por exemplo, para pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, a gente tem um olhar muito amplo, a gente sempre se preocupa com os detalhes de incluir todo mundo, porque a gente tem essa empatia elevada. Mas se ela é elevada demais, ela pode gerar um sofrimento muito alto, da gente não conseguir resolver as próprias questões. E isso tem a ver com a questão do perfeccionismo também, que eu vou comentar agora na sequência, porque tanto a hiperempatia quanto o perfeccionismo, eles são um excesso de preocupação
em a gente ser bom e a gente ajudar os outros e a gente se mostrar bom, né? Então, até antes a gente se empolgou e o Eduardo tinha perguntado, assim, sobre os desafios no trabalho. Então, sim, já dá para começar destacando esses dois. Se a gente não faz um filtro, a gente acaba se envolvendo com tudo e mais um pouco e a gente se sobrecarga, não só emocionalmente, mas intelectualmente. A gente acaba abraçando tarefas que não são para nós. A gente tem uma propensão maior a entrar em burnout, por exemplo, né? Porque se fala bastante em burnout hoje, no pós-pandemia, as questões de saúde mental ficaram mais escancaradas e com razão, mas o burnout de pessoas neurodivergentes ele tem uma série de peculiaridades. E aí, se eu for para um debate interseccional, por exemplo, ó, o burnout da pessoa neurodivergente, negra, ou de classe social mais baixa, ou periférica, que ela tem que se deslocar para trabalhar, enfim, ou não consegue emprego, está fora do mercado de trabalho, a gente vai entrar numa seara assim, que é uma dor muito profunda, tá? Mas falando particularmente desses dois, da hiperempatia, do perfeccionismo, foi uma coisa que eu fui refinando. Eu tenho uma tendência a sofrer muito desde sempre, é estrutural minha, já trabalhei isso em terapia também, não tem muito o que fazer, mas eu tenho que colocar algum filtro. Por exemplo, mídia, questão assim de acesso a notícias, a coisas trágicas. Eu posso até parecer uma pessoa um pouco alienada para quem olha de fora, mas eu evito certos conteúdos, certas situações. No trabalho, por exemplo, hoje minha atividade ainda principal é uma atividade acadêmica, mas eu também empreendo. Felizmente, eu cheguei num patamar da carreira onde eu posso escolher participar de algumas discussões ou não. É uma espécie de privilégio? Sim. Tive esse privilégio sempre? Não. Já me meti em várias frias? Sim. Tem estresses que não valem a pena e que eles também decorrem de toda uma organização disfuncional do trabalho, e às vezes tu quer ser aquela pessoa que quer sugerir melhorias, e aconteceu até recentemente. Eu sugiro várias melhorias de processo e eu sou tida como uma pessoa que não enrolada, pelo contrário. É a pessoa que é objetiva demais, é a pessoa que olha até as vírgulas, a ponto do pessoal que gosta de horóscopo perguntar se eu era virginiano, alguma coisa do tipo. Eles, assim, ó, detalhes, mas tu tá vendo pelo em ovo, isso não vai acontecer. Não, mas justamente o raio vai cair exatamente ali, e depois cai. E eu não quero. Aí eu fico meio me sentindo meio mal, porque eu não quero ser vista como a pessoa assim que previu aquilo. E, infelizmente, eu vi várias coisas que eu alertei em termos de processo de trabalho acontecerem, porque eu ouvi assim, tu tá burocratizando demais o processo. Não, estava querendo otimizar, mapear um fluxo de trabalho que é muito disfuncional, e ele é disfuncional há alguns anos já. Mas sempre foi assim. Então, tem toda uma questão ali cultural, do ambiente, um certo engessamento da cultura, onde a gente nem sempre... Aí depois eu comecei a jogar a minha toalha e pensar, nem sempre eu vou poder me envolver com isso. A minha parte eu fiz, eu dei a minha sugestão de melhoria, não foi acolhida. Eu tenho que também entender que as pessoas podem estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo, tem pontos de vista diferentes, embora, infelizmente, muitas vezes eu esteja certa, mas aí eu vou fazer outra coisa e focar naquilo que realmente eu posso mudar. Mas é um exercício. Por quê? Porque aí entra o perfeccionismo, né? Não é fácil, porque a gente quer que tudo saia perfeito, só que nem tudo está ao nosso controle. Então, muitas vezes, por exemplo, é mais fácil eu fazer uma coisa sozinha, isso desde sempre, do que corrigir algo que alguém faz. Às vezes eu prefiro, se me dá uma opção, eu faço sozinha porque eu sei que eu vou me incomodar menos. A gente teve, no passado, na universidade, um processo de trabalho, que era uma análise de processos de diplomação, enfim, e eu fui contatada por um órgão da reitoria, porque me perguntaram por que a nossa unidade, a nossa faculdade era muito ágil no andamento desse processo. Era a unidade mais ágil, digamos, das 20 e tantas unidades que existem mais, e eles queriam saber qual era o segredo. E eu disse, olha, normalmente eu pego esses processos, eu sou coordenadora da comissão, uma comissão com 4 pessoas, eu faço a primeira análise, eu mando por e-mail tudo documentado para a equipe e eu dou 3 dias para eles se manifestarem. Se eles não notarem nenhum erro, a gente fecha. Porque se eu deixasse solto, vamos fazer reunião, não sei o quê, não ia acontecer. Só que também é problemático, porque se a gente puxa coisas demais para nós, chega um ponto onde a gente vai se sobrecarregar e a gente vai ser visto como aquela pessoa que tem dificuldade de delegar, enfim. Então, isso eu fui exercitando depois com outras oportunidades de gestão de equipe, e sim, entrando agora exatamente
no ponto que o Eduardo está comentando, a questão é genial e o exemplo lá do Johnny Walker, né? Ele é perfeito dos labels. Porque, sim, eu me via ali no começo do filme, né? Onde o Monk é criticado ali pelas suas obras, que ninguém quer ler, enfim, eu comecei a pensar, puxa vida, assim, às vezes eu acho que ninguém está interessado no que eu quero dizer, e o próprio livro, tá? Não é uma reclamação, mas é uma constatação, o próprio livro sobre autossabilidades no trabalho, que a gente descobriu que no Brasil, na verdade no Brasil não, em língua portuguesa, é o primeiro livro específico sobre o assunto. Esse livro, ele vende tão pouco que eu posso dizer para vocês, ele me rende menos de R$100 por mês. É como se eu vendesse uns 2 exemplares por mês. Mas eu cumpri a minha missão com ele. Enfim, mas é para vocês verem assim, nem tudo que a gente se dedica com afinco, aí sendo pessoa superdotada ou não, nem tudo é instagramável, vendável, comercializável, enfim. Então, tu começa a olhar para aquela análise, né, dos labels lá do John Walker, tu pensa, sim, a gente muitas vezes fica com receio de ser visto como uma pessoa rasa, ou que alguém vá pensar assim, mas ela não é tão inteligente assim, como é que ela escreveu isso aqui? Isso aqui está muito óbvio. Eu levei anos para entender que às vezes as coisas óbvias elas têm que ser ditas porque elas podem estar óbvias na minha cabeça e não para as outras pessoas. E que eu posso estar servindo o outro mostrando uma coisa simples para ele, porque a grande maioria das pessoas quer soluções simples, soluções rápidas. E é um timing diferente da academia. E eu acabei indo para a academia por isso, eu tive, digamos, apenas 2 empregos num contexto não acadêmico, por isso que agora nessa trajetória, eu já estou com 45 anos, eu prefiro empreender, porque eu sei que eu não seria contratada numa empresa, sendo bem realista do que o coisa de RH não seria, e eu também não quero. Eu decidi para fazer as coisas do jeito que eu quero, para além do que eu já faço na academia. Então, se eu quero construir uma coisa nova, eu entendi que eu precisava empreender. Mas mesmo assim, grosso modo, o que as pessoas querem, elas não estão erradas. Elas querem soluções rápidas, soluções simples. Elas não querem pensar muito e consumir tempo nisso. Elas querem que alguém pense para elas. Então, mesmo nos meus processos de mentoria, para geração de um produto, de um serviço, eu ouvi muito isso. Simplifica, simplifica. E eu tive, digamos, vários debates internos sobre a própria questão do meu negócio, que ele é um negócio científico em RH, ele envolve metodologia de pesquisa de dados avançados, que não é só people analytics, é um grau acima. Só que eu vejo assim, até para explicar para as pessoas é complicado, porque eu tenho que transformar num produto que seja o mínimo produto viável, que é o que a gente está fazendo agora, para poder lançar e ver o que vai acontecer. Então, sim, é um exercício que ele é constante, ele não é feito sem sofrimento, não é, porque tem toda aquela questão da profundidade que já é inerente minha das autossabilidades, e a academia, e eu gosto muito desse meu eu acadêmico, porque a academia, ela me oportunizou isso. A academia, ela tem as suas mazelas, enfim, a academia no Brasil tem, né, tem a estrutura, ela é disfuncional em vários aspectos, mas eu sou muito grata porque a academia permitiu a expansão da minha maior zona de talento, que no caso é da investigação, da curiosidade, da linguística, né? Então, da comunicação. Só que aí, se eu vou para o mercado, eu tenho que exercitar, e aí, como uma pessoa que está dentro do espectro autista, isso às vezes é complicado. A minha rigidez eu fui quebrando com a experiência. Depois eu fui me dando conta disso. Sim, eu fico com receio de ser vista como uma pessoa menos inteligente, menos competente. Tem todo esse rótulo, por exemplo, tu é top voice no LinkedIn, enfim. Aí o pessoal tem umas tretas lá dizendo que todo top voice é raso, enfim. Primeiro que foi uma surpresa. Eu nunca escrevi nada para as pessoas com essa expectativa. Felizmente aconteceu. Então a rede entendeu que eu estava gerando alguma contribuição, uma discussão positiva. Se eu conseguir gerar isso, é porque eu não escrevi de uma forma acadêmica ali. Eu tentei simplificar minha linguagem e me tornar acolhedora, e as pessoas se viram representadas, principalmente quando eu falava sobre neurodiversidade, que foi uma coisa muito boa. Só que agora eu estou falando sobre ciência no RH, e eu tenho que simplificar isso ainda, por quê? Porque o meu cliente, ele não é o meu colega da academia, e com todo respeito, eu não quero que seja. O meu cliente, ele é o empresário ali, o C-level de RH, que tem que tomar uma decisão
ele tem que tomar decisões com base em coisas que talvez as ferramentas que ele utiliza hoje, que a gente tem 520 HR Techs no Brasil com ferramentas de RH, elas cumprem várias soluções que chegam a ser quase completas, mas elas não chegam em dados que normalmente não são buscados. Uhum. E no meu conhecimento de mais de 20 anos de metodologia científica em RH, eu sei que dados são esses e sei como chegar neles. Só que, ok, ainda está complexo, então eu tenho que explicar, eu tenho que transformar isso num produto que provavelmente eu possa escalar para as pessoas entenderem finalmente o que eu estou tentando contribuir aqui. Não trazer uma coisa mais que para enfeitar, enfim, não. Eu quero resolver uma dor. Só que eu estou enxergando essa dor. E talvez o mercado tenha essa dor e a gente não esteja se entendendo. Então, é um exercício diário, porque sim, tem coisas que várias vezes eu deixava de postar, ou deixava de fazer, ou ficava postergando. Ai, não vou mexer no produto hoje, porque eu acho que isso não tá bom, eu acho que isso não vai dar certo. A gente parece assim, o que é o surreal, o que é o complicado? O perfeccionismo ele vai fazer a gente demorar muito mais para propor e vender qualquer coisa. Sim. Né? Sim, Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem essa. É um desafio pessoal, sim, mas a minha ideia mais ampla, um tanto ambiciosa, é, em dando isso certo, eu poder mostrar, principalmente para as pessoas neurodivergentes também, que elas têm aquele receio por conta da vulnerabilidade, que elas acham que não vão dar conta, que nada tá bom, de que é possível. De que é possível empreender sendo neurodivergente e que uma pessoa neurodivergente ela não tem que ficar dependendo de ser incluída. É bem polêmico o que eu vou falar, mas enfim, ela tem todo o direito de ser próspera e de ter êxito nas coisas que ela faz. Então, essa é a minha missão de vida. Que por isso que eu trabalho também para dar certo, para vencer o perfeccionismo. Ele é uma potência, por um lado, porque eu nunca vou entregar uma coisa mal feita, mas ele também não pode me travar. Então, eu fico lidando com ele o tempo inteiro. E eu posso ser vista assim, como a Cris, que escreve discussões simples ali, posts rápidos no LinkedIn, e alguém que gera um produto de alta complexidade, e eu ser vista como a mesma pessoa. Então, esse recado daquela cena, para mim, foi esse. Tu não vai ser visto como alguém inferior porque tu tá fazendo um produto mais simples, não. Tu tá chegando mais rápido no coração e na mente das pessoas. Então, meu trabalho diário tem sido esse agora. Nossa, você também fez várias, de novo, né, vários pontos, assim, de conexão que eu identifico muito na minha jornada, né, eu concordo com você quando eu olho para a minha jornada que eu não sou interessante para o RH não vai me contratar para trabalhar na empresa deles, mas há muito tempo, né, desde quando eu voltei da minha experiência morando fora, ficou muito claro que a minha jornada profissional é difícil, não é simples e não é fácil para as pessoas compreenderem imediatamente. Então, eu precisei empreender e eu acho muito legal a gente poder também elevar o debate da neurodiversidade, não para esse debate que é importante sim, né, obviamente, de incluir a pessoa neurodivergente, da mesma forma que se inclui até hoje, 30 anos depois da lei de cotas, a pessoa com deficiência, com esse olhar de que a gente está trazendo, que está fazendo um favor colocar a pessoa lá dentro. É a gente fazer essa virada de chave, não em debate do colaborador neurodivergente, mas do líder neurodivergente, do empreendedor neurodivergente. Porque quando a gente olha estatísticas, especialmente, né, estatísticas relacionadas à dislexia, ao TDAH, as taxas de empreendedorismo e de sucesso com o empreendedorismo de pessoas neurodivergentes são muito superiores à população neurotípica. Né? Então, existe uma visão que ainda infantiliza a pessoa neurodivergente, a pessoa com deficiência, e que coloca aquela pessoa no nível mais baixo possível dentro da organização e prende aquela pessoa dentro dessa visão do nível mais baixo possível dentro da organização. Então, eu super me identifico com o que você fala, eu também, eu tenho na missão do Instituto poder, né, quebrar estigmas e estereótipos
em relação à diversidade, as diferentes dimensões da diversidade, porque eu realmente acredito e a pesquisa científica tem mostrado, uma atrás da outra, que a diversidade ela é boa para as organizações. E, ao mesmo tempo, eu entendo, eu super também me identifico com a questão do perfeccionismo que você traz, e de como o perfeccionismo, apesar de ser uma potência, apesar de, às vezes, você entender, eu tenho o TDAH também, né? Então, quando eu digo eu faço isso, eu sei que eu faço muito bem. E, às vezes, as pessoas podem ficar, mas peraí, ele fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquele outro. Não vai fazer muito bem. Né? E eu sei que eu faço num nível muito alto, porque o que eu não faço, eu digo. O que eu não faço bem, eu vou e falo, olha, isso eu não faço, isso eu não sei fazer, isso não é a minha área, não é... Chama outra pessoa, eu sou a primeira pessoa a dizer isso. Ainda não estudei o suficiente sobre o assunto. Mas eu acho que isso gera, de novo, essa identidade das altas habilidades, a mais no meu caso, que é combinada com TDAH, né, que você vai fazendo assim nos interesses, é muito difícil para as pessoas compreenderem, te colocar nessa caixinha, porque o processo, infelizmente, até hoje, do RH, é um processo de, né, colocar as pessoas nas caixinhas, é de olhar para as pessoas e falar, essa pessoa é esse tipo, essa pessoa é boa para isso. Ela não pode ser boa para 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, não é possível, né? Então, eu acho que realmente o perfeccionismo, ele atrasa, eu percebo que o perfeccionismo gera mais carga de trabalho para mim, eu pego umas coisas que eu não deveria estar fazendo e ele atrasa muitas vezes, porque eu quero poder entregar um produto muito bom. E aí você vê, às vezes... E aí eu acho que um pouco dessa irritação e desse incômodo do Monk, que eu identifico também em mim, é que eu vejo pessoas que falam, acordei hoje, agora eu sou especialista nisso. Né? Quer me deixar fora de si, me diz que, tipo, eu sou especialista em ESG. Gente... Você é engenheiro ambiental, tipo, de onde você tirou? São 3 áreas completamente diferentes. Como é que você sai falando para torta e direito que você é especialista na questão ambiental, na questão social e na questão de governança, que são 3 áreas completamente diferentes, com especializações muito diferentes, né? Do nada, né? Então, existe o perfeccionismo traz também essa rigidez. E eu estou falando no meu caso, né? Não sei se é o caso de todo mundo, mas traz para mim essa rigidez e essa irritação com um mercado que às vezes as pessoas estão tipo, vamos aproveitar a onda, né? Vamos aproveitar que tem essa onda aí, vamos lançar, né? E aí eu fico naquela, não, mas eu tenho que fazer esse produto, mas aí tem que construir, não, tem que ser bom, tem que ser perfeito, eu não vou lançar qualquer coisa. Então, é um desafio do empreendedorismo. Bem-vinda, Cristina, a esse mundo maravilhoso do empreendedorismo. E eu acho que vai ser muito interessante, é importante ter pessoas trazendo essa reflexão que você traz. Fico muito feliz de encontrar mais pessoas que estão ajudando e levando mais longe esse cuidado com as pessoas no mercado de trabalho, né, e no ambiente profissional. Gente, vamos para as dicas, né, de filmes, séries, livros? Quem gostaria de começar? Pedro, pode começar? Terias alguma dica? Eu anotei aqui 2 dicas. Uma dica talvez um pouco mais recente, que é o do Young Sheldon, o jovem Sheldon, né, que quem assistiu The Big Bang Theory conhece o personagem. E que é isso, conta a história de um grupo de amigos muito inteligentes, estudados, fazendo com que a comédia fosse reconhecida e premiada no mundo todo. Esse é The Big Bang Theory. E um desses amigos é o Sheldon Cooper, que tem uma personalidade peculiar e acabou ganhando, né, esse enredo próprio de como foi a infância dele, né, sendo uma criança gênio. Nesse jovem Sheldon, ele tem 9 anos de
E ele tenta se encaixar, né, com a família, amigos e outras pessoas ao redor, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui nesse episódio. E eu também achei um outro filme que marcou muito minha infância, que é Prova de Fogo, uma história de vida, que é com a Keke Palmer, que é uma atriz também muito renomada hoje em dia, né, bem conhecida. E nesse filme, o nome da personagem é Aquila, ela tem apenas 11 anos, e ela tem um talento com as palavras, né? Ela descobre essa habilidade, e um dos professores dela começa a treinar para participar de concursos de soletração, e ela vai se aprimorando ainda mais com essa capacidade, e no filme ela tem, a mãe dela contraria, né, essa vontade, essa habilidade dela. E é um filme velho, mas eu coloquei porque eu adoro esse filme, eu estava pesquisando sobre filmes de altas habilidades, e esse é muito legal, muito bom. E aí, quem mais tem alguma dica para compartilhar? Bom, então eu vou puxar e vamos acabar com as dicas de ouro da Cristine. Primeiramente, né, a minha primeira dica é o livro da Cristine, A Diversidade Invisível, que é realmente um livro muito bom e explora vários aspectos e mostra, eu acho que esse livro, eu acho que ele mostra muito, com muita habilidade como a gente ainda fala muito pouco sobre o assunto, pesquisa muito pouco sobre o assunto, e todas as vantagens de se pensar essa inclusão da pessoa com alta habilidade, superdotação, no mercado de trabalho, não necessariamente de uma empresa, né, mas no mercado de trabalho, empreendendo, né, numa posição de liderança, né, então, nas organizações em geral, né. A minha segunda dica é um filme que eu vi quando eu era criança, lá da década de 90, que eu acho lindíssimo, que é o Lances Inocentes, filme de sessão da tarde, de um garotinho de 8 anos que começa a jogar xadrez. Eu vi esse filme quando eu era criança, eu comecei a jogar xadrez porque eu gostei muito do filme, né? Então, sou horrível, sou péssimo jogador de xadrez, tá, gente? Para você ser um bom jogador de xadrez, você tem que ter uma habilidade visual espacial muito, muito boa, e não está nas minhas competências principais. E eu queria também fazer também uma dica uma dica que também é anticonvencional, que as pessoas provavelmente não vão associar com altas habilidades, que é a série Eu Nunca, da Netflix, que é uma série de comédia muito divertida, que mostra a infância da escritora, roteirista Mindy Kaling, que até trabalhou no The Office, né, que foi uma das atrizes da série The Office, e é uma série muito interessante, muito bonita, e eu queria especificamente falar da 4ª temporada, porque a 4ª temporada ela fala de um momento muito marcante na vida da pessoa com altas habilidades, que é essa chegada na vida adulta. No ambiente escolar, apesar, né, das questões que a gente trouxe aqui, abordou aqui, a criança com alta habilidade, ela é a estrela, né? Ela é a criança que, tipo, todos os adultos, todo mundo valoriza, todo mundo reconhece, porque ela tem inteligência, ela se dá bem, muitas, né, nem todas, né? Algumas não vão se dar bem no contexto escolar, mas muitas vão se dar bem no contexto escolar, e aí vão ser essa estrela, e aí você chega nessa transição para a faculdade. Então a 4ª temporada é o momento em que ela começa a fazer entrevistas para ser selecionada nas melhores faculdades do país, porque afinal ela era a melhor aluna da escola, né? E aí você encontra pessoas que simplesmente não gostam de você, né? Pessoas que que não vão te entender, né? Então essa experiência de você ter feito uma carreira acadêmica, especialmente quando você é uma pessoa que tem essa facilidade com o contexto acadêmico, uma pessoa com altas habilidades tem essa facilidade com o contexto acadêmico, você chegar nas entrevistas de emprego, nas entrevistas de universidade, você ser rejeitado é um golpe muito duro.
E a série, ela trabalha isso muito bem. Eu achei muito, muito bonito como ela trabalha. É uma série, continua sendo uma série de humor, mas ela mostra como pode ser um processo doloroso e que também ele é invisibilizado, né? É um processo que a gente não reconhece. E às vezes a gente tem uma pessoa com alta habilidade que tem uma aceleração, essa criança chega no momento na faculdade, e aí tem uma oportunidade de começar a trabalhar, e você fala, nossa, essa pessoa vai voar. Daqui a um ano essa pessoa vai ser diretor, CEO, CEO da empresa, e a pessoa se confronta à sociedade, que não vai estar lá pronta para dar um prêmio, um tapinho, uma medalha naquela pessoa, e que a pessoa vai, às vezes, encontrar pessoas que não entendem ela, que não valorizam a jornada dela, que não... E isso é um golpe no ego, né? E eu acho que a série trabalhou isso muito bem. Então, se vocês tiverem oportunidade, é uma série... Poucas séries acabam bem, no sentido, né, de muitas séries com muitas temporadas, a qualidade vai piorando. Eu achei que essa série, ela abriu e fechou, ela não vai ter quinta temporada, ela acabou mesmo, ela fechou de uma forma realmente brilhante e que eu acho que trouxe uma sensibilidade e uma visibilidade para esse tema. Eu gostei bastante das sugestões. Eu confesso, assim, que eu não sou uma grande... O meu hiperfoco, ele não tá em filmes, então, às vezes, eu acabo tendo poucas sugestões, mas, com certeza, né, a série eu não conhecia, eu vou procurar. Young Sheldon, já vejo a série há algum tempo, e sim, muita coisa faz sentido, muita coisa a gente se identifica, né? E o Estrelas Além do Tempo, que eu tinha comentado antes, realmente eu gostei muito desse filme, eu gosto muito desse filme, e eu gosto bastante porque, além da questão da superdotação, ela está implícita ali, o contexto social da discriminação racial, mas também a questão de gênero envolvida, do quanto se tem ou não rede de apoio para a expressão dos talentos, daquelas mulheres ali adultas, né? Quem da família incentivou que elas continuassem naquela jornada, como que elas conseguiam suporte, porque tem, por exemplo, no feminino tem a questão, por exemplo, que eu não experimentei, né, mas a questão da maternidade, a questão do afastamento do mercado de trabalho, a questão de muitas vezes não poder se dedicar aos interesses por N questões, né, então a mulher superdotada, ela se vê atravessada por muita coisa, né, a gente se vê atravessada pelas experiências de gênero, que muitas vezes a gente pensa que não fazem diferença, mas fazem, e a questão da solidão, do cansaço dessa mulher neurodivergente, da exaustão de por que a gente passa por algumas coisas, né? Tem coisas assim, até para a gente pesquisar, por exemplo, não estão no filme, mas é uma coisa que eu penso. Eu sou uma mulher neurodivergente que está prestes a entrar na menopausa. Isso afeta muito a minha qualidade de vida, pode me afetar em termos de cognição, das experiências que eu tenho. Então, eu já começo a me preocupar com isso também. E da própria questão, por exemplo, de comorbidades, que a gente tem algumas condições, porque nem tudo são flores, né? As pessoas olhando de fora acham que a nossa vida é maravilhosa, que a gente é bem-sucedido em tudo que a gente faz, mas tem toda uma questão ali relacional, tem uma questão familiar, tem a questão, digamos, de identidade mesmo, e as questões de saúde física, emocional, mental, que acabam se atravessando, além de todos e quaisquer recortes interseccionais a mais que possam existir. Então, tem muita complexidade envolvida, né, quando a gente analisa a vida de uma pessoa superdotada e voltando ao mercado, sim, a questão da gente muitas vezes ficar 1 ano ou 2 em algum emprego, os RHs costumam ser extremamente ortodoxos, eles não conseguem entender que às vezes a gente ficou 1 ano ou 2 porque a gente saiu, porque o desafio intelectual acabou, as condições de trabalho não eram boas, né? Ou mesmo na academia, eu não sou, por exemplo, aquela professora que ganha financiamento para pesquisa, por quê? Porque eu não, com todo respeito, eu não fico 20 anos pesquisando o mesmo tema. Quem coloca... E eu tenho hiperfocos, só que meus hiperfocos não estão ali. Uhum. Né? Então,
a questão da gente ter muita curiosidade, se interessar por outras coisas e atrás das novidades, das tendências, ela também não é aceita por parte da academia, embora a academia ela seja muito positiva para muitas coisas. Então, tem muita coisa nessa experiência que sim, para a gente entender e tentar sobreviver no meio disso tudo, a gente vai ter que desenvolve muitas habilidades, inclusive comportamentais, a custo de muito autoconhecimento para tentar lidar com isso aí. Perfeito. Pedro, faz o fechamento? Faço sim. Estou só colocando aqui o roteirinho, minha cola. Vamos lá. Bom, hoje, mais um bate-papo incrível, chegando ao fim. Hoje a gente abordou o tema altas habilidades, né? Falando sobre os filmes Gifted e ficção americana. Facção. Falei errado, desculpa. Bom, mais um bate-papo incrível chega ao fim. Hoje a gente abordou o tema altas habilidades com a Cristine, falando sobre Facção Americana e Gifted, foram os 2 filmes escolhidos. E se você ouvinte quiser nos acompanhar nas redes, nos siga em nosso perfil no Instagram, @diversiartepodcast. E se você preferir, a gente está também no Instagram com nossos perfis pessoais, @pedroschenk e @edu.excelita. Então, prazer estar aqui com você, Cristine. Muito obrigado por ter participado, por ter topado conversar com a gente. E foi um prazer estar com todos vocês, ouvintes. Obrigado por nos escutar. E até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte. Finalizamos.